Ele percorreu mais de 15 mil quilômetros pelo mundo antigo. Caminhou por estradas romanas de pedra, trilhas de terra, rotas comerciais e passagens montanhosas. Navegou pelo mar Mediterrâneo em navios de carga, atravessou impérios e entrou em algumas das cidades mais importantes da história. As viagens missionárias do apóstolo Paulo não foram simbólicas. Foram expedições longas, exaustivas, perigosas e decisivas que ajudaram a espalhar o cristianismo por 3 continentes. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 21, registra que Paulo foi enviado por Deus aos gentios, com a missão de levar o evangelho para além das fronteiras de Israel. Durante cerca de 30 anos, Paulo percorreu regiões como Síria, Cilícia, Galácia, Ásia Menor, Macedônia, Acaia e Itália, conectando cidades estratégicas do Império Romano. O que você está prestes a ver não é apenas a história de um apóstolo, é a reconstrução de uma das maiores travessias do mundo antigo. A primeira grande rota missionária de Paulo começa na cidade de Antioquia da Síria, um dos centros mais importantes do cristianismo primitivo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 3, registra que a igreja em Antioquia, em oração e jejum, separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Antioquia possuía uma população estimada entre 200 mil e 500 mil habitantes, sendo uma das maiores metrópoles do Império Romano no Oriente. A cidade contava com avenidas largas, mercados extensos, infraestrutura administrativa romana, bairros densamente povoados e uma posição estratégica entre rotas comerciais terrestres e marítimas. Ao deixarem Antioquia, Paulo e Barnabé seguiram rumo ao porto de Seleucia, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. A distância entre Antioquia e Seleucia era de aproximadamente 25 quilômetros, percorridos a pé por estradas romanas secundárias, cruzando vales, áreas agrícolas e caminhos de tráfego comercial. Esse deslocamento exigia um dia inteiro de caminhada, sob o clima quente da Síria e o risco constante de assaltantes em trechos menos patrulhados. Em Seleucia, Paulo embarcou em um navio mercante com destino à ilha de Chipre. A travessia marítima entre Seleucia e Salamina, no leste de Chipre, cobria cerca de 250 quilômetros pelo mar Mediterrâneo. Essas embarcações do primeiro século eram navios de carga, impulsionados por velas quadradas, dependentes do vento, transportando mercadorias, marinheiros e passageiros em condições precárias. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 e 5, registra que Paulo chegou a Salamina, uma das principais cidades portuárias de Chipre. Salamina possuía uma população estimada entre 30 mil e 100 mil habitantes, com portos ativos, mercados, sinagogas, templos pagãos, ruas pavimentadas e intensa atividade comercial entre o Oriente e o mundo grego. De Salamina, Paulo atravessou a ilha por terra até Pafos, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6. A distância entre Salamina e Pafos ultrapassa 150 quilômetros, percorridos a pé, por estradas costeiras e caminhos internos que cruzavam áreas agrícolas, vilas menores e trechos montanhosos. Essa travessia exigia 6 a 8 dias de caminhada contínua, comparadas para alimentação, descanso e proclamação do Evangelho ao longo do caminho. Em Pafos, Paulo confrontou o mágico Elimas diante do procônsul Sérgio Paulo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 a 12. O resultado foi a conversão de um líder romano, um sinal claro de que a mensagem cristã começava a alcançar as estruturas de poder do império. Essa primeira rota estabeleceu o padrão das futuras viagens de Paulo. Longas distâncias, combinação de terra e mar, cidades estratégicas
e impacto espiritual em centros políticos e culturais. Mas Chipre foi apenas o começo. A próxima etapa levaria Paulo para o coração da Ásia Menor, atravessando novos territórios, subindo por regiões montanhosas, enfrentando perseguições mais intensas e entrando em cidades que moldariam os próximos passos da expansão cristã. E para entender como Paulo avançou além das ilhas e entrou no interior do continente, precisamos seguir a rota que o levou da costa até Antioquia da Pisídia, uma das travessias mais exigentes de sua primeira missão. Depois de atravessar a ilha de Chipre, a rota missionária de Paulo avançou do ambiente costeiro para o interior montanhoso da Ásia Menor. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, registra que Paulo e seus companheiros navegaram desde Pafos até Perge da Panfilha. A travessia marítima entre Chipre e Perge cobria aproximadamente 400 quilômetros em navios de carga dependentes do vento, sem instrumentos modernos de navegação e sujeitos a mudanças climáticas repentinas. Perge era uma cidade regional relevante, com população estimada entre 20 mil e 50 mil habitantes, conectada a rotas comerciais que ligavam o litoral ao interior da Anatólia. A cidade possuía ruas pavimentadas, portões monumentais, colunatas, banhos públicos, teatro e sistemas de drenagem, típicos da engenharia urbana romana. Mas o desafio real começava quando a rota deixava a costa. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, registra que o grupo seguiu para Antioquia da Pisídia, uma travessia considerada uma das mais difíceis da primeira viagem missionária. A distância entre Perge e Antioquia da Pisídia ultrapassa 160 quilômetros, percorridos a pé, subindo do nível do mar até regiões montanhosas com mais de 1.000 metros de altitude. Esse trajeto exigia 2 a 3 semanas de caminhada, atravessando estradas romanas elevadas, vales estreitos, passagens íngremes, zonas florestais e regiões conhecidas por assaltantes e instabilidade. As vias romanas utilizadas nessa rota eram construídas com múltiplas camadas de pedra, projetadas para suportar tráfego militar e comercial, com drenagem lateral, marcos de distância e inclinação planejada para evitar erosão. Ainda assim, caminhar por essas estradas significava desgaste físico extremo. Sol intenso durante o dia, frio nas regiões altas à noite, escassez de água em certos trechos e risco constante de emboscadas. Antioquia da Pisídia era uma colônia romana estratégica, com população estimada entre 50 mil e 100 mil habitantes, localizada em um ponto elevado que permitia controle militar e comercial da região. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 a 41, registra que Paulo anunciou o evangelho na sinagoga local, alcançando judeus e gentios. Mas o avanço por essa rota também trouxe resistência intensa. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 45 a 50, relata perseguição e oposição organizada contra a mensagem. A rota precisou seguir adiante. Essa etapa estabeleceu um padrão claro. As viagens missionárias de Paulo não seguiam caminhos fáceis. Elas avançavam pelos trechos mais longos, mais perigosos e mais estratégicos do mundo romano, conectando cidades elevadas, centros administrativos e regiões-chave para o fluxo cultural e comercial. E a próxima rota levaria Paulo ainda mais para o interior do continente, cruzando cidades menores, percorrendo estradas secundárias e entrando em territórios onde a recepção seria instável. A distância seria longa e os riscos seriam ainda maiores. Para entender como essa rota avançou para Icônio, Listra e Derbe, precisamos seguir pelo corredor terrestre que conectava o coração da Anatólia, um dos trechos mais desafiadores de toda a expansão missionária. Ao deixar Antioquia da Pisídia, a rota missionária de Paulo seguiu para Icônio. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14,
versículos 2 a 5, registra que o avanço da mensagem gerou divisão e tensão urbana, forçando a rota a seguir adiante. De Icônio, Paulo avançou para Listra. A distância entre Icônio e Listra era de cerca de 30 a 50 quilômetros, percorridos por caminhos rurais estreitos, com menor infraestrutura e maior isolamento. Listra era uma cidade menor e mais rural, com população estimada entre 5.000 e 20.000 habitantes, fortemente ligada à vida agrícola, pastoreio e comércio local. Mesmo em regiões menos urbanizadas, as rotas mantinham importância estratégica, conectando aldeias, colônias e centros administrativos menores. De Listra, a rota avançou para Derbe. A distância entre Listra e Derbe era de aproximadamente 60 a 80 quilômetros, novamente percorridos a pé, por trilhas interiores, com pouca vigilância romana e maior vulnerabilidade a perigos naturais e humanos. Paulo percorreu aproximadamente 250 a 300 quilômetros apenas nesse trecho, quase todo a pé, sob variações de clima, relevo e segurança. Essas rotas interiores foram essenciais para levar a mensagem além dos grandes centros, alcançando regiões rurais, cidades periféricas e populações fora do eixo principal do Império. Mas após alcançar os limites dessa expansão para o interior, a rota missionária faria algo incomum: retornar pelos mesmos caminhos, refazendo trechos perigosos, atravessando novamente cidades instáveis e consolidando pontos estratégicos antes de avançar para uma nova fase. E para entender como essa rota se reorganizou, retornou e abriu caminho para a segunda grande fase das viagens, precisamos acompanhar o retorno estratégico e a preparação para cruzar novas fronteiras continentais. Isso significou refazer cerca de 250 a 300 quilômetros a pé. As rotas não eram apenas percorridas, elas eram consolidadas. Após completar o circuito interior, a rota seguiu de volta para Perge da Panfilha, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 25. Essa etapa envolveu novamente aproximadamente 160 quilômetros de caminhada, descendo das áreas elevadas da Pisídia até a região costeira. Em Perge, a rota retomou o eixo marítimo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 26, registra que Paulo seguiu até Atália, um porto estratégico no litoral sul da Ásia Menor. A distância entre Perge e Atália era de aproximadamente 15 a 20 quilômetros, percorridos por estradas costeiras, conectando o interior ao sistema portuário romano. Atália funcionava como um ponto de redistribuição marítima, conectando a Anatólia às rotas do Mediterrâneo Oriental. De lá, a rota embarcou de volta para Antioquia da Síria. A travessia marítima entre Atália e Antioquia cobria aproximadamente 400 a 500 quilômetros. Ao retornar a Antioquia, a primeira grande fase das viagens estava concluída. Somando ida, travessias internas, retorno terrestre e deslocamento marítimo, essa primeira fase totalizou aproximadamente 1.500 a 2.000 quilômetros percorridos, grande parte deles a pé, consolidando um corredor missionário que conectava o litoral mediterrâneo ao interior profundo da Ásia Menor. Mas esse retorno não marcou o fim do avanço. Ele abriu caminho para uma expansão ainda maior. A próxima fase das rotas levaria o deslocamento para fora da Ásia, cruzando novas fronteiras, seguindo por estradas imperiais de grande porte e entrando em um território que ampliaria drasticamente o alcance geográfico da missão. E para entender como essas rotas avançaram para o continente europeu, precisamos acompanhar a segunda grande fase das viagens, quando os caminhos se estenderam para a Macedônia e além. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 a 41, registra que a rota retomou o movimento a partir de Antioquia da Síria, seguindo por Síria e Cilícia. Esse trecho inicial
cobria aproximadamente 300 a 400 quilômetros por terra, percorridos sobre estradas romanas principais, projetadas para fluxo militar, comercial e administrativo. As vias imperiais eram compostas por múltiplas camadas de pedra, com base compactada, pavimento superior e marcos de milha indicando distâncias oficiais entre cidades. De Tarso, um dos principais centros urbanos da Cilícia, a rota avançou para o interior da Galácia. Esse trecho envolveu novamente longas distâncias terrestres, atravessando planaltos, vales agrícolas e cidades médias, totalizando centenas de quilômetros adicionais a pé. Em seguida, a rota alcançou a cidade portuária de Troade, no litoral do Mar Egeu. Troade funcionava como um ponto de transição estratégico entre Ásia e Europa, com infraestrutura portuária, armazéns, mercados e tráfego constante de embarcações comerciais. A partir dali, o deslocamento deixava o eixo puramente continental e passava a incluir uma travessia marítima decisiva. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 9 a 11, relata que a rota cruzou o Mar Egeu em direção à Macedônia, marcando a entrada oficial no território europeu. A travessia entre Troade e Neápolis cobria aproximadamente 250 quilômetros, realizada em navios mercantes, dependentes do vento e das condições do mar. Após o desembarque em Neápolis, a rota seguiu por terra até Filipos, percorrendo cerca de 15 a 20 quilômetros por um dos trechos mais importantes da engenharia viária romana, a Via Egnatia. A Via Egnatia era uma estrada imperial monumental, ligando o Mar Adriático ao Mar Egeu, atravessando a Macedônia e conectando o Oriente ao coração da Europa romana. Construída com camadas de pedra, drenagem lateral, pontes estruturais e marcos de distância, ela permitia deslocamentos rápidos de tropas, mercadorias e viajantes. Somando os deslocamentos terrestres desde Antioquia até Troade, mais a travessia marítima e a chegada a Filipos, essa fase da rota acumulou aproximadamente 1.000 a 1.500 quilômetros adicionais. Esse movimento representou uma ampliação territorial sem precedentes. As rotas missionárias agora conectavam o Oriente Médio, a Anatólia e o continente europeu, formando um corredor intercontinental dentro do Império Romano. Mas atravessar o Mar Egeu foi apenas o início. A partir da Macedônia, as rotas seguiriam por grandes centros urbanos europeus, percorrendo estradas imperiais de alto tráfego, entrando em cidades densamente povoadas e alcançando regiões que se tornariam novos polos de influência cultural, econômica e espiritual. E para entender como a expansão avançou pelas principais cidades da Europa romana, precisamos acompanhar o próximo trecho da Via Egnatia, passando por Filipos, Tessalônica e Bereia. A primeira grande parada nesse eixo europeu foi Filipos, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12. Filipos era uma colônia romana estratégica, com população estimada entre 10.000 e 50.000 habitantes, composta por veteranos militares, comerciantes e colonos. De Filipos, a rota seguiu cerca de 160 quilômetros pela Via Egnatia até Tessalônica. Tessalônica era uma das maiores cidades da Macedônia, com população estimada entre 50.000 e 200.000 habitantes, além de um porto ativo, mercados extensos e intensa circulação de mercadorias vindas do Mediterrâneo. A rota seguiu então para Bereia, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 a 12. A distância entre Tessalônica e Bereia era de aproximadamente 70 a 80 quilômetros. Bereia era uma cidade média, com população estimada entre 20.000 e 50.000 habitantes. Somando os deslocamentos por Filipos, Tessalônica e Bereia, a rota percorreu aproximadamente 300 a 400 quilômetros dentro do território europeu. Essa etapa marcou um ponto decisivo. As rotas missionárias agora percorriam o coração da Europa romana,
seguindo pelos mesmos caminhos usados por legiões, governadores, comerciantes e mensageiros imperiais. Mas a expansão não se limitaria ao norte da Grécia. A próxima etapa levaria a rota para o centro intelectual do mundo grego, atravessando novas regiões, descendo para o sul e entrando em uma cidade onde ideias moldavam impérios. E a arquitetura simbolizava poder cultural. Para entender como as rotas alcançaram Atenas, precisamos seguir o eixo que ligava a Macedônia ao coração da Grécia continental, um dos corredores mais simbólicos da antiguidade. Após atravessar a Macedônia, a rota missionária deixou o eixo da Via Egnátia e passou a seguir para o sul da Grécia continental, avançando rumo a um dos principais centros urbanos e culturais do mundo antigo, Atenas. O deslocamento entre Bereia e Atenas, conforme indicado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 14 a 15, cobria aproximadamente 300 a 400 quilômetros por terra, percorrendo uma combinação de estradas regionais, vias comerciais e trechos costeiros. Esse trajeto atravessava planícies férteis, cadeias montanhosas, vales agrícolas e regiões densamente povoadas, integradas ao sistema econômico e administrativo do Império Romano. Atenas, no primeiro século, era uma cidade com população estimada entre 50 mil e 150 mil habitantes, reconhecida como um dos maiores centros intelectuais, filosóficos e educacionais da antiguidade. A cidade possuía uma infraestrutura urbana altamente desenvolvida, incluindo a Acrópole, com seus templos monumentais, o Partenon, símbolo arquitetônico e religioso. A cidade funcionava como um polo de difusão cultural, onde ideias filosóficas, religiosas e científicas circulavam com intensidade. A presença em Atenas marcou a entrada definitiva das rotas missionárias no coração simbólico da civilização grega. Somando os deslocamentos desde a Macedônia até Atenas, a rota acumulou aproximadamente mais 300 a 500 quilômetros adicionais, grande parte percorrida a pé, sobre estradas de pedra e caminhos antigos. Mas Atenas não seria o ponto final no território grego. A próxima etapa levaria a rota para um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo, uma cidade portuária colossal, conectada a rotas marítimas internacionais, com infraestrutura urbana avançada e considerada uma das mais ricas e estratégicas do mundo romano. Para entender como os caminhos avançaram de Atenas para Corinto, precisamos seguir o corredor terrestre, que ligava o centro da Grécia ao istmo que conectava dois mares. Após Atenas, a rota avançou para Corinto, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. O deslocamento entre Atenas e Corinto cobria aproximadamente 80 a 100 quilômetros por terra, percorridos por estradas regionais pavimentadas, atravessando o interior da Grécia Central até alcançar o Istmo de Corinto. Corinto ocupava uma das posições geográficas mais estratégicas do mundo romano. A cidade estava situada sobre o estreito corredor de terra que conecta a Grécia continental ao Peloponeso, ligando dois mares, o Mar Egeu, a leste, e o Mar Jônico, a oeste. Esse posicionamento transformava Corinto em um nó logístico marítimo e terrestre, por onde passavam mercadorias, viajantes, embarcações desmontadas e cargas comerciais. A cidade controlava dois portos principais: Cencreia, voltado para o Mar Egeu, e Lequeu, voltado para o Mar Jônico. Entre esses dois portos existia o Diolkos, uma engenharia monumental, uma estrada de pedra construída para transportar navios por terra, sobre trilhos esculpidos, permitindo evitar a perigosa volta marítima ao redor do Peloponeso. No primeiro século, Corinto tinha uma população estimada entre 100 mil e 250 mil habitantes, incluindo cidadãos romanos, gregos, comerciantes estrangeiros, marinheiros e trabalhadores portuários.
A cidade possuía uma infraestrutura urbana de grande escala. Corinto funcionava como um centro econômico internacional, onde rotas marítimas globais se encontravam com estradas terrestres imperiais, criando um ambiente de fluxo constante de pessoas, ideias e mercadorias. Ao integrar Corinto ao circuito, as rotas missionárias passaram a atravessar um dos maiores hubs comerciais do mundo romano, conectando o eixo europeu, o Mediterrâneo Oriental, rotas que levavam diretamente à Itália. Somando os deslocamentos desde Atenas até Corinto, mais os trajetos internos pela região do Istmo, a rota acumulou aproximadamente mais 100 a 150 quilômetros adicionais, consolidando um corredor estratégico entre o centro intelectual grego e o maior polo comercial da Grécia Romana. Mas a expansão não pararia no Istmo. Após o período em Corinto, a rota cruzou novamente o Mar Egeu e retornou ao eixo da Ásia Menor, chegando a Éfeso. A travessia marítima entre a Grécia e a costa da Ásia cobria aproximadamente 300 a 400 quilômetros, realizada em navios mercantes, dependentes dos ventos sazonais e das correntes do Mediterrâneo Oriental. Éfeso era uma das maiores e mais ricas cidades do Império Romano no Oriente, com população estimada entre 200 mil e 300 mil habitantes. Localizada próxima à foz do rio Caístro, Éfeso possuía um porto estratégico, conectado a rotas marítimas que ligavam o Mar Egeu, as ilhas gregas, a Macedônia, a Síria, o Egito e a Itália. Além das rotas marítimas, Éfeso era atravessada por estradas imperiais terrestres, conectando o litoral ao interior da Anatólia, formando um nó logístico entre o comércio costeiro e o comércio continental. A infraestrutura urbana da cidade era monumental. Entre seus principais elementos estavam a Biblioteca de Celso, uma das mais impressionantes do mundo romano, o Grande Teatro, com capacidade para cerca de 25 mil espectadores, a Via Arcadiana, uma avenida monumental ligando o porto ao centro urbano, aquedutos, fontes públicas e sistemas de abastecimento de água, ruas pavimentadas com mármore, mercados amplos e bairros residenciais densamente estruturados. Éfeso também abrigava o Templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um complexo religioso colossal que atraía peregrinos, comerciantes e viajantes de todo o Mediterrâneo. Somando os deslocamentos marítimos desde Corinto até Éfeso, mais os trajetos internos pela metrópole e seus arredores, a rota acumulou aproximadamente mais 300 a 500 quilômetros adicionais, consolidando um eixo que conectava a Grécia, a Ásia Menor e as grandes rotas do Mediterrâneo Oriental. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, registra que, a partir de Éfeso, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra, indicando uma expansão territorial ampla. Entre os principais centros urbanos conectados a Éfeso estavam Colossos, Laodiceia, Hierápolis, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Magnésia. As distâncias entre essas cidades normalmente variavam entre 50 e 150 quilômetros, percorridas por estradas regionais romanas, muitas delas pavimentadas, com pontes de pedra, drenagem lateral e marcos de distância. A malha viária permitia que rotas se espalhassem em múltiplas direções, conectando o litoral do Mar Egeu, o interior montanhoso da Anatólia, os vales agrícolas férteis e os corredores comerciais que levavam ao Levante e à Síria. Além das estradas terrestres, Éfeso mantinha forte integração marítima, permitindo que o alcance das rotas não dependesse apenas da caminhada, mas também de navegação costeira entre portos regionais. Somando os deslocamentos radiais partindo de Éfeso, tanto terrestres quanto marítimos, estima-se que as rotas tenham acumulado mais 500 a 800 quilômetros adicionais, formando uma teia logística regional, em vez de apenas um trajeto linear. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 1 a 3,
registra que o deslocamento seguiu novamente rumo à Macedônia e depois à Grécia, consolidando um circuito transcontinental contínuo. A travessia inicial entre Éfeso e a Macedônia envolvia navegação pelo mar Egeu, cobrindo aproximadamente 300 a 400 quilômetros. Ao alcançar novamente o território macedônio, as rotas retornaram ao eixo da Via Egnátia, percorrendo cidades já conectadas anteriormente, reforçando um corredor europeu permanente. Essa fase envolveu deslocamentos por cidades como Filipos, Tessalônica e centros regionais conectados ao interior dos Balcãs. Os trechos terrestres nesse circuito europeu somavam aproximadamente 400 a 600 quilômetros. Após cruzar a Macedônia, a rota avançou novamente para a Grécia continental, chegando a Corinto. O deslocamento entre Macedônia e Corinto podia ultrapassar 500 quilômetros por terra, atravessando vales agrícolas, regiões montanhosas e zonas urbanas densas, conectadas por estradas regionais e imperiais. Ao integrar novamente Corinto ao circuito, as rotas passaram a formar um anel geográfico, conectando a Ásia Menor, a Macedônia, a Grécia e os principais portos do Mediterrâneo Oriental. Somando os deslocamentos terrestres e marítimos dessa fase, entre Éfeso, Macedônia e Grécia, o circuito acumulou aproximadamente 700 a 1.000 quilômetros adicionais, consolidando um sistema de rotas estável e recorrente em vez de apenas trajetos exploratórios. Essa etapa marcou uma transição estratégica. As rotas agora não apenas avançavam, mas se repetiam, se reforçavam e se estabilizavam, transformando-se em corredores permanentes de circulação territorial. Mas esse retorno não encerraria o percurso. A próxima fase levaria o deslocamento para um dos trechos mais longos e perigosos de toda a expansão, envolvendo travessias costeiras prolongadas, portos sucessivos e uma jornada que culminaria no retorno ao Levante e à região de Jerusalém. Para entender como as rotas avançaram pelo Mediterrâneo Oriental em direção ao Oriente, precisamos acompanhar o longo retorno marítimo, passando por Troade, Mileto, Tiro e Cesareia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 6 a 16, registra que a rota seguiu a partir de Troade, cruzando o mar Egeu e avançando ao longo da costa da Ásia Menor. Cada travessia marítima cobria distâncias entre 50 e 200 quilômetros, realizadas em navios mercantes costeiros que navegavam de porto em porto, aproveitando ventos favoráveis, correntes locais e proteção do litoral. O total acumulado desse retorno costeiro pode ser estimado entre 1.000 e 1.500 quilômetros de navegação, conectando a Anatólia, as ilhas do Egeu, o litoral sírio-fenício e o corredor do Levante. Após passar por Tiro, a rota seguiu até Cesareia Marítima, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 16. Cesareia era um dos maiores portos artificiais do Império Romano, equipado com um complexo sistema de quebra-mares de concreto hidráulico, um feito notável da engenharia romana. O porto permitia a atracação de grandes embarcações comerciais, conectando diretamente o Levante às rotas do Egito, da Ásia Menor e da Itália. Somando o percurso costeiro completo entre Troade, ilhas do Egeu, litoral da Anatólia, Fenícia e Cesareia, o circuito final adicionou aproximadamente mais 1.500 a 2.000 quilômetros ao total geral das rotas. O percurso já não representava apenas deslocamentos isolados, mas um mapa contínuo de caminhos interligados. Um corredor geográfico de milhares de quilômetros, ligando continentes, mares, cidades monumentais e portos internacionais. Mas a maior travessia ainda estava por vir. A próxima etapa conduziria o deslocamento para fora do eixo oriental, rumo ao coração do Império Romano, em uma rota marcada por tempestades, longas travessias oceânicas e o caminho até Roma. O livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 27, versículos 1 a 44, descreve a grande travessia marítima que partiu de Cesareia Marítima rumo à Itália, atravessando portos intermediários, mares abertos e regiões de navegação altamente perigosas. O percurso inicial seguiu ao longo da costa do Levante até Sidom. Depois, avançou em direção à Mira da Lícia. A travessia pelo Mediterrâneo Central cobria mais de 2.000 quilômetros, enfrentando ventos contrários, mar aberto e longos períodos sem avistar terra. Ao se aproximar da ilha de Creta, o navio enfrentou uma tempestade violenta, conhecida como Euroaquilão. Durante 14 dias à deriva no mar, a embarcação percorreu centenas de quilômetros sem controle direto, até encalhar na ilha de Malta, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 27 a 44. Somando o deslocamento desde Cesareia, passando por Sidom, Mira, Creta, Mar Aberto e Malta, essa fase acumulou aproximadamente 2.500 a 3.000 quilômetros de navegação contínua, tornando-se a maior travessia marítima de todo o circuito. Após o inverno em Malta, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 1 a 11, a rota retomou o movimento em um novo navio, seguindo por Siracusa, Régio e Putéolos. De Putéolos, o deslocamento seguiu por terra até Roma, percorrendo aproximadamente 250 quilômetros pela Via Ápia, uma das mais antigas e monumentais estradas do Império Romano. O sistema completo de caminhos percorridos alcançou aproximadamente 10.000 a 15.000 quilômetros totais, grande parte realizada a pé ou em embarcações mercantes, atravessando 3 continentes, dezenas de grandes cidades e os principais corredores logísticos do mundo antigo. O deslocamento finalmente alcançou Roma, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 14 a 16. Roma, no primeiro século, era uma megacidade imperial, com população estimada entre 1 e 2 milhões de habitantes, equipada com estradas monumentais, aquedutos colossais, fóruns gigantescos, portos fluviais no rio Tibre, armazéns imperiais, infraestrutura administrativa sem precedentes e um sistema urbano que concentrava o poder político e econômico do mundo romano. Nesse ponto, o mapa das rotas estava completo. Os caminhos haviam conectado Jerusalém e o Levante, Ásia Menor, Grécia e Macedônia, o Mediterrâneo Oriental e Central e a capital do maior império da antiguidade. O percurso não foi apenas uma sequência de deslocamentos. Ele se tornou um dos maiores sistemas de circulação geográfica já registrados no mundo antigo, um mapa vivo de estradas, portos, mares e cidades interligadas. E quando observamos esse trajeto em sua totalidade, percebemos que as viagens missionárias não foram apenas deslocamentos religiosos. Elas formaram um corredor continental real, conectando culturas, economias, centros urbanos e continentes inteiros. Por meio de estradas de pedra, rotas marítimas e portos imperiais. O caminho começou em estradas poeirentas do Oriente e terminou nas vias monumentais de Roma. Mas os caminhos que foram abertos não se fecharam ali. Eles continuaram a moldar rotas culturais, religiosas e históricas, por séculos após esse percurso, porque no fim, não foram apenas cidades que foram conectadas, foram continentes inteiros unidos por um único sistema de caminhos.